Gravando então, bom dia a todos novamente, dia 22 de março de 2021, aula de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Hoje, se não me engano, é a nossa última aula, mas como às vezes eu me perco, vamos deixar assim, vamos ver se é mesmo, depois eu confirmo, mas eu lembro que essa parte do conteúdo geralmente é a última parte, tá? Que é uma parte de aplicação, né? Lembrando que a disciplina não é tão voltada para essa área de aplicação, mas essas duas aulas aqui a gente tenta fazer algumas aproximações de aplicações que a fisiomecânica faz no campo agora do esporte, né? Mais ligado a desempenho. Nós vamos falar sobre fisiomecânica da corrida de distância, do sprint e também um pouquinho... agora eu vou fazer também, vou adicionar já nessa parte do esporte, né, digamos, sem restrições, né? Vou falar também da corrida vertical, que a gente já comentou em alguma aula, vou mostrar um pouquinho para vocês alguns dados dessas provas loucas que os caras têm feito na montanha e tal, um pouquinho dessa fisiomecânica, e o esporte paralímpico. Tá? Vamos falar alguns achados aí, muito em função do que a Gabriela Fischer fez, né, que era nossa primeira mestranda do grupo do Locomotion, depois fazer doutorado na Itália, voltou, foi pós-doc nossa aqui, e trabalhou com handbiking, numa época onde se estudava menos, assim, então ela tem uns trabalhos bem interessantes, né, sobre essa fisiomecânica do handbiking, né, o pessoal chama também de handcycling, né, dessas modalidades paralímpicas aí. Vamos lá, então. Pessoal, querem fazer algum comentário inicial também? Alguma coisa? Além aí do que o Léo comentou. Vamos lá, então. Espera que eu me fora de ordem. Estava arrumando ainda. Muito bem, então já dei uma organizada do que nós vamos falar hoje. Eu queria ressaltar um negócio que eu passei um pouco rápido, mas agora mais aplicado para os esportes, que eu acho que vale muito para quem vai fazer uma análise biomecânica e também fisiomecânica, que é um raciocínio integrativo para essa análise, né? Eu quero montar essa análise. Mais do que dar uma receita pronta, acabada, com pontos de corte, etc., que não tem, tá? E inclusive são criticados, né? Então, mais do que fazer isso, porque realmente é criticado, uma receita mágica com números mágicos apenas num tipo de técnica, por exemplo, ou uma biomecânica específica que vá ser sempre melhor para todos. O que eu vou dar são elementos que me ajudam a fazer a minha estratégia no meu raciocínio integrativo, né? Então, pensar todo esse monte de números que a gente viu até agora, desde lá da parte biomecânica até ir para os aspectos energéticos que nos ajudam a pensar de modo mais integrativo e mais primário do que é importante para o desempenho. Eu gosto de dar essa revisada, mostrando um pouquinho esse somatório de análises que a gente tem que ficar atento, porque dali podem surgir pontos que são destacáveis assim nos aspectos técnicos. Então, esse é o primeiro olhar somativo sobre a análise, lembrando que a análise fisiomecânica mais simples é a espaço-temporal, né? É eu definir o que o meu corpo como um todo faz ao longo de ciclos de passada, né? E também a informação temporal e espacial durante esse ciclo, né? Lembrando que isso é uma espécie de uma análise unidimensional, é o corpo como um todo em contato, qual é o comprimento de passada, né? É o corpo como um todo se deslocando. Eu não sei mais do que isso, mas eu sei que ele se desloca tanto. Então, é a primeira análise, assim, digamos, mais simples, mas que a gente sabe que não é tão simples, né? Recém o Léo estava comentando da importância, por exemplo, de um tempo de contato, né, numa determinada fase de um gesto. Ele já nos ajudou muito a ciência a entender que havia ali elementos que indicavam um funcionamento elástico, né, do corpo, especialmente ali no caso do desempenho, para triplistas ou para saltos em geral. Então, são coisas interessantes. Nós vimos que para a corrida isso também é importante. O tempo de contato tem bastante relação com o mecanismo elástico melhorado, né? E, inclusive, a gente tem melhorado um pouco isso. A gente tem visto que, quando a gente mede o tempo de contato efetivo, ele é mais representante ainda desse modelo elástico. Em algumas situações, só o tempo de contato pode até esconder uma diferença, né? Mas ele representa indiretamente. Quando eu não tenho outra coisa, eu posso usar isso, né? Eu uso, inclusive, os tempos para estimar a rigidez, usando o modelo do Morin, né? Para estimar a mecânica de corrida, né?
que eu estava conversando antes da aula também ali com a Karen. Tem um aplicativo, peraí, não, é o Runmatic, não é esses os mais, não, é sempre do Balsalobre, mas esse Runmatic, ele faz acho que eu falo com um sotaque francês, azar, mas é isso, tá? O Runmatic, ele faz uma análise biomecânica da corrida de distância, e eu acho que ele é o melhor aplicativo de técnica de corrida rápida, assim, para o dia a dia do treinador e tal, e ele dá várias informações, inclusive da rigidez, que é baseado nesse modelamento do Morin, né, que se atém a tempo de contato, tempo de voo. Por isso que eu estou dizendo, assim, advém de uma variável que é basicamente espaço-temporal, e eu consigo calcular algumas coisas, né, até um parâmetro central do mecanismo elástico, né? E tem os aspectos próprios técnicos, né? O beauty factor, né? O tempo de contato relativo também, né? Como um percentual do ciclo total da passada, ele é importante, né? As relações de comprimento e frequência, porque eles vão induzir, depois a gente vai ver, né, em aspectos energéticos. Eu posso também fazer uma análise angular, né, na corrida, por exemplo, a gente viu o ângulo da tíbia na hora do contato, isso tem relação lá com, nós vimos já isso em aula, com o tipo de pisada, né? Então, tipos de apoio de pé lá, mais de antepé ou meio pé, que são as técnicas minimalistas, só para simplificar um pouco, né? A tíbia ela está mais verticalizada, o Lieberman vai indicar que tem menos impacto, e realmente tem menos pico, etc., embora não signifique que vai diminuir risco de lesão. O que mais faz com a mudança do tipo de pisada é mudar o risco de tipos de lesão, vai mudar o tipo de lesão. Então, tu vai aumentar a chance de lesão numa certa região, com um tipo de pisada, ou outra, se tu fizer outra, né? Mas isso tu pode saber também pela cinemática angular. A medida padrão ouro disso é o comportamento do centro de pressão, né, plantar, o COP, né, que a gente chama em biomecânica. Mas a gente não tem plataformas ou sensores que medem isso no dia a dia do treino. Então, o que a gente faz é medir o ângulo do tornozelo na hora do contato. Esse ângulo tem uma boa correlação com o tipo de pisada da pessoa, que, resumindo, se a pessoa bate mais em calcanhar, ela tem lá uma dorsiflexão mais definida na corrida. E isso está validado, está na literatura e tal, e o próprio aplicativo esse, o Runmatic do Balsalobre, faz também essa análise, indica qual é o tipo de pisada. Embora a gente consiga observar muitas vezes no vídeo mesmo, até no olho, né? O Léo deve ter um olho o nosso olhar humano tem uma frequência de em torno de 13 Hz, né? O Léo Ribas deve ter de 120, mais ou menos, uns anos de treino, ainda mais com esse óculos, o óculos especial, devido ao envelhecimento. Começou, né? Mas olha só, gente, o que acontece? Então, a gente tem ângulos que nos interessam muito, né? Nós temos a cinemática angular principal, que é aquela que a gente viu em aula, que tem a ver com o plano sagital, onde acontecem a maior parte dos nossos movimentos, onde acontecem os movimentos relacionados à parte propulsora. Então, eu estendo mais o joelho, estendo mais quadril, eu sei que eu vou ter uma atividade de extensores numa amplitude maior ou menor, eu posso avaliar quais são os padrões ótimos disso, né? Eu tenho também os movimentos da cinemática angular naquilo que eu gosto de chamar de planos não sagitais, né? Que indicam que são movimentos no plano transverso, as rotações da cintura pélvica, cintura torácica, né? E o tilt pélvico também, as rotações no plano frontal, ou seja, os planos não sagitais. Eles são importantes para aspectos de coordenação. A gente sabe que atletas mais treinados costumam ter um pouquinho mais rígido, e com, às vezes, até menor amplitude desses padrões em velocidades de corrida, né? Isso aparece muito, corredores iniciais com muito movimento e relacionado à lesão, né? Então, são aspectos que são bem interessantes. Tem também até dados de velocidade angular e aceleração, mas geralmente tem um pouquinho menos de aplicação. E quando eu falo de aceleração, eu começo a me aproximar das forças de reação do solo, né? Aí vem o terceiro grupo de variáveis que a gente viu, que é mais difícil da gente medir no dia a dia, mas é importante a gente saber que a literatura trabalha com isso e, por exemplo, quando tem o tipo de pisada, tem aquela baita mudança que a gente já viu em aula, que é do corredor mais de retropé, né, calcanhar, ele
tem mais definido o pico de impacto, quando ele corre mais em meio pé, o antepé desaparece, né? Ele tem aquela meia onda, desaparece o pico, reduz a taxa de aplicação de força. Então, mesmo que eu não saiba quanto eu sei que eu posso manipular isso, inclusive, com o tipo de pisada, com o efeito da velocidade sobre o padrão técnico, né? No caso da corrida, né? Eu sei que a curva de força de reação do solo da caminhada muda, né? Aquela curva de Pão de Açúcar, ela acontece em velocidades baixas e intermediárias, né? Nas altas ela começa a ser bem assimétrica. Isso a gente revisou lá em cinética, né? De caminhada. Os impulsos tendem a diminuir, né? A gente tem um tempo de contato menor, um valor maior, mas geralmente o impulso costuma a reduzir, né? Nós temos um impulso antero-posterior, né? O impulso é a área da curva de força sobre o tempo, né? Lembrando, né? Impulso é isso, né? Ele é uma informação importante da cinética. Em velocidades constantes, o impulso de frenagem é igual ao impulso de propulsão, né? É uma curva lá tipo de um S deitado, né? Ele faz uma curva de seno, né? E as áreas têm que ser iguais para manter a velocidade constante, né? São aspectos que a gente tem que lembrar, que acontece assim. E que a gente pode alterar isso e ter repercussão energética, né? Porque eu sei, se eu tiver mais impulso de frenagem, eu tenho mais trabalho negativo, eu tenho mais excêntrica. E aí eu sei que eu tenho mais processos que podem relacionar uma inflamação, a tudo aquilo que está ligado a uma excêntrica, né? Quando eu tenho atividades que envolvem mais forças propulsivas, onde o impulso propulsivo, que tem a ver com a segunda metade do contato, aumentam, né? Eu sei que aumenta o meu trabalho positivo. Uma forma de alterar isso, basicamente, é a inclinação do terreno. Se eu faço downhill, tenho muita excêntrica, muito impulso de frenagem e pouco de propulsão. Inclusive, chegando perto dos 15% negativo, desaparece de propulsão. E é verdadeiro o contrário, né? Quando eu estou no uphill, eu tenho muita contração concêntrica, onde a eficiência é relativamente baixa, tem um trabalho positivo ali importante, e o gasto de energia é 4 vezes maior do que o mesmo trabalho executado na negativa, né? Ou seja, está aí a explicação do porquê subir lomba me cansa mais, né? Então, esses aspectos, embora eu não saiba, eu não consiga medir eles diretamente, eu tenho que saber isso, essas informações na minha análise biomecânica é importante, né? Que mais? Eu tenho a eletromiografia também, que é uma outra técnica que eu diria que até ela está cada dia está mais próxima da gente poder usar no dia a dia, porque tem equipamentos até de tecnologia nacional que tem nos ajudado para usar, mas mesmo assim não é um equipamento super barato, né? Mas também tenho o conhecimento sobre isso, né? Quais são as ações musculares principais que eu tenho na caminhada e na corrida. E aí eu tenho lá os músculos sustentadores de peso, os antigravitários, eu tenho músculos que têm uma tarefa de me empurrar à frente, que é o caso do gastrocnêmio na caminhada, né? Eu tenho os músculos mais posturais do core, por exemplo, né, que vão atuar na função primordial ali de manutenção de estabilidade de tronco, né, e transferência de energia. Por exemplo, na caminhada nórdica, né, os músculos do tronco têm isso, transmitir, né, a força aplicada do bastão no solo para o corpo como um todo, para ser jogado à frente, né? Então a musculatura funciona como esse transmissor, né? Tenho ações de rotadores que vão me ajudar no equilíbrio do momento vertical, vou ter rotadores do tronco me auxiliando nisso, e por aí vai. Toda essa informação que eu estou resumindo um pouco do que a gente viu ao longo das aulas, são informações que eu tenho que estar me abastecendo para me ajudar na minha análise. Agora, é claro que não vão aparecer todas essas como fatores importantes sempre para a minha análise. Vão aparecer aspectos que às vezes vão fugir do padrão normal, que eu vou ter que ter mais atenção, porque possivelmente eu vá melhorar esses aspectos ou ter alguma ação sobre eles, né? Mas é importante eu me carregar dessas informações. Quanto mais eu souber disso, mais estiver atualizado sobre isso, mais chance eu tenho de fazer alguma alteração. Mas tenho também as informações mais avançadas, que a gente falou até menos numa delas, por exemplo, nos macromodelos biomecânicos, né? Eu tenho lá a dinâmica inversa, por exemplo, que vão estimar forças, momentos, potências articulares, né? Que são um pouquinho mais difíceis de análise, né? E tenho, inclusive, um passo adiante da dinâmica inversa, que é quando
eu tento, além de saber como é a geração de potência articular, né, o joint power, eu tento saber também quais são as fontes dessa potência na articulação. Então, como se distribui no quadríceps essa geração de potência? Uma tarefa mais difícil ainda. Imaginem a dificuldade que é. Já é difícil estimar essas forças líquidas no joelho inteiro, né? Quando o joelho é mais extensor, em concêntrica, em excêntrica, ou flexor, né? Já é difícil. Imaginem fazer a medição e estimar forças específicas de cada músculo. Aí entra o modelamento músculo-esquelético, que a gente falou pouco, mas também tem seu porquê, tá? Eu diria assim, ó, é interessante a gente ficar atento para ver o que a literatura nos dá, mas hoje em dia é muito difícil usar esses modelos no mundo real com alguma definição prática. Em parte, tem um problema que até às vezes os biomecânicos sofrem para entender isso, que é entender também que a maioria, que as funções primordiais nossas de movimento, que vão se dar no campo prático do treinador, do terapeuta, do fisioterapeuta que está lá na sua atividade de locomotora, né, como reabilitação ou como análise da locomoção, a gente tem que ver que é difícil a gente querer tentar melhorar a ação de um músculo mesmo. Isso já parte ali já tem uma análise errada, inclusive já de base, porque a gente vai ver que as ações musculares elas vão acontecer em grupo, elas vão acontecer de modo funcional. Nós vamos ter padrões de movimentos que nós vamos tentar melhorar e não ações específicas, né? Claro que tem situações drásticas que acontece isso, né? Quando tu tem lá o ortopedista que faz a cirurgia num ligamento lá de um certo músculo. Claro, a gente tem que arrumar o músculo, não adianta. Mas é difícil nós, como profissionais de saúde, com métodos não invasivos, a gente alterar isso. A gente pode melhorar alguns equilíbrios musculares, mas músculos específicos são mais difíceis. Mesmo assim, é interessante a gente saber o que está acontecendo, porque eles muitas vezes aparecem coisas novas. Assim, agora mesmo nos últimos 2, 3 anos, tem aparecido artigos excelentes sobre as funções de músculos posturais do pé, né, que auxiliam na transmissão de energia elástica na região do arco plantar. Né? Então, tem aqueles fibular longo, nem lembro direito dos músculos. O pessoal tem visto um papel maior. Tudo bem, é legal, mas claro que a gente não vai conseguir melhorar só aquele músculo. O que nós vamos poder fazer são ações mais propositivas funcionais, né? Nós vamos tentar melhorar a propriocepção desses músculos, fazer alguns exercícios em alguma posição do pé que vão estimular mais esses músculos também, de forma a tentar ver alguma adaptação depois no mundo real, tentar ver se isso se transmite depois numa rigidez do corpo todo. E no fim das contas é isso que vai influenciar diretamente a economia. Então tem esse caminho, né, do local para o integrativo que a gente tem que fazer sempre. E aí a gente vai ver que tem muito menos informação desses modelos, tá? Então, não estou dizendo que não é para estudar, lembra? São interessantes, é um caminho até do futuro, mas hoje ele tem que lembrar que a gente tem que ir depois, às vezes, com as nossas pernas mesmo para o mundo real, do que eu faço com esse conhecimento no mundo real ali. Então, tem ainda muita coisa para andar nesses modelos. Tem também esses modelos que eu até não botei no mesmo grupo, mas poderiam ser chamados de macromodelos também, que são das determinações de trabalho mecânico. Isso a gente falou bastante em aula. Um dos métodos foi que a gente falou, que inclusive eu falei agora na introdução, que começa lá com o FEM, né? O professor Cavanha vai retomar esse modelo de cálculo de trabalho externo e interno. E assim, gente, eu acho que até nós temos, no Locomotion, tem auxiliado até para essa disseminação, assim, nos últimos 2 anos. Se vocês verem, até no último mês saíram 2 artigos de revisão muito bom de mecânica de corrida geral, que começam a citar mais os modelos do Cavanha, até em função dos nossos trabalhos lá, da Rosa e tal, né? Que o pessoal começa a interpretar, começa a entender. Por exemplo, tem uma figura dos espanhóis num desses artigos que aparece finalmente lá o tempo de contato efetivo como um elemento importante do modelo elástico. No outro artigo, que até é mais citado, são 4 artigos nossos que são citados, eles meio que desconsideram isso, né? Até quero fazer um exercício com meus mestrandos de lerem criticamente o artigo e achar onde estão os erros, porque assim, os caras são muito bons na biomecânica, mas quando falam da fisiomecânica começa a resvalar, assim, começa a sair alguma agressão à fisiomecânica geral, tá? E mesmo citando nossos trabalhos, assim, é um exercício legal, que a área ainda está tentando entender bem como se aplicam esses modelos para o campo real do treino. Mas, mesmo assim, aquele artigo que tem esses erros,
Eu não quero errar, mas eu acho que tem americano no meio, tá? Um é dos espanhóis, do Penailigio, né, que eu chamo, com sotaque meu rioplatense, mas o outro é o outro tem americano junto, e tem um cara bem importante da área de controle motor que está me faltando o nome. Mas é uma revisão que saiu no último mês, nos últimos 4 semanas saíram, eu acho que até eu tenho divulgado ela para o grupo e tal. Chamaram a atenção, muito boa a revisão. Assim. Inclusive, essa revisão que tem os erros, que tem as críticas, é o que mais usa o método do Cavanha. Inclusive, ele vai falar um raciocínio bem interessante, que eu não vou nem ao tópico da aula de hoje, mas por ser muito difícil, assim, é uma das ideias do Cavanha que eu senti mais dificuldade no meu doutorado e nunca consegui colocar meus alunos a pensar sobre isso, que é o seguinte, ele vai propor num artigo de 91 limites de geração de potência mecânica baseados em aspectos mais aeróbicos e mais anaeróbicos. Isso está ligado a uma ideia muito antiga do Margaria também sobre o modelo hidráulico de energética, onde ele vai dizer que tem um mar de energia sem fim aeróbica e vai ter uma caixa d'água de energia anaeróbica. O Morton vai trabalhar com isso, e isso vai ser uma base de bioenergética até da área geral, assim, que o Margaria começa mais conceitual, depois vira matemática e tal, mas o Margaria é muito pioneiro nisso, assim, foi o primeiro a ter essas ideias gerais, assim, de simplificação da bioenergética, assim. E o que acontece ali, gente? O Cavanha ele vai calcular 2 potências, né? Uma potência ele chama de push power, que é a potência só do tempo de contato, só de trabalho positivo, né? Por isso ele chama push power, porque é a potência de empurre, né? Da fase de propulsão, ou seria mais ou menos da segunda metade do contato da corrida. E ele diz que essa potência seria limitada anaerobicamente, porque realmente a gente tem ali 80 milissegundos, 150 milissegundos para gerar aquela potência. Então, mesmo em atividades aeróbicas, teria alguma coisa anaeróbica ali sendo produzida muito rapidamente, que não daria tempo para um sistema aeróbico. Mas ele diz que também tem uma outra potência, que é a potência média do passo, é o step power, que essa vai ser limitada aerobicamente, né? E ele vai dizer que uma tem mais relação com comprimento de passada, ou trabalho externo, e aí que juntam as peças do nosso modelo integrativo, né, que é o push power, dependendo da potência que tu gera naquela fase de contato, ela vai ter direto relação com o teu comprimento de passo e, consequentemente, principalmente com o teu trabalho externo. E a outra vai ter a ver com a frequência de passada, né? Conforme tu consegue aumentar essa potência do step, do passo como um todo, tu conseguiria ser mais rápido para recolocar o pé à frente, e isso seria limitado aerobicamente. Ainda está para se comprovar isso. Ele faz alguns modelos para provar isso, ele mostra de algum jeito, mas muito complicado. Mas a mensagem é essa, que existem 2 limitantes desses exercícios, que quando eu sou mais anaeróbico, eu vou ser mais limitado por um, quando eu sou mais aeróbico, vou ser por outro. Mas claro que nas provas eu tenho esse equilíbrio das coisas. E eu acho que é uma ligação com a mecânica energética que não foi estabelecida ainda. Um dia ainda vou querer trabalhar com isso também, tentar entender isso. O Cavanha dizia que essas coisas, ele dizia, os caras vão conseguir entender isso daqui a 20 anos. É porque ele também não ajudava muito, eu pensava, nunca tive coragem para dizer para ele, mas de qualquer jeito são coisas que eu acho que são interessantes. Nesse artigo ele fala disso, inclusive. Eles tentam trazer para o mundo real esse par de raciocínios. Finalmente alguém se atreveu a falar daquilo, que a literatura passa reto ali pela dificuldade que é. Mas está lá um parágrafo desse do artigo dos americanos. Tá? Esse eu comentei com o grupo, certo, estou lembrado, mas tem também uns 4 deslizes ali conceituais gerais. Né? Muito bem, gente. Sabendo de tudo isso, fazendo fiz um resumo meio acelerado de algumas coisas, eu vou ter os meus modelos, o meu modelo integrativo, né? Que é jogar toda essa informação num liquidificador, que é o que hoje treinadores, coitado, o pessoal da prática tem que fazer muitas vezes, né? É muito conhecimento de coisas muitas vezes pulverizadas, né? Daqui, de lá, e tem que transformar isso numa aula, numa decisão do que o aluno tem que fazer em aula. Tem que correr, tem que acelerar, ele tem que fazer força, ele tem que fazer velocidade. Essas são as decisões dos treinadores, né? E aí o que eu digo? Eu diria assim que o que a gente viu, que eu falei até agora, que está aqui em cima, são os nossos desfechos secundários. Esse é um nome bonito para fazer um exercício até de raciocínio clínico sobre essa análise, né?
eu vou ter que observar quais são os meus desfechos primários dessa análise, né? Claro, o primário principal, quando eu estou falando em esporte, é o desempenho de prova, né? Hoje tem muita relação da lesão, né? Muita gente estudando ligado à lesão, até várias coisas de biomecânica que tu vê como desfecho primário lesão. Eu só queria deixar o alerta que a lesão é sempre essa relação de lesão, ela está casada com o desempenho no fim das contas. Ela não é uma coisa externa. Então, se tu reduz o número de lesões, a frequência de lesões, o número de dias por ano que teu atleta consegue treinar, isso, claro que vai repercutir positivamente, né? Isso tem algo positivo. Mas a gente sabe que no mundo do alto rendimento também são coisas que a gente joga numa zona de risco, e não adianta também eu só jogar pela baixo número de lesões, porque senão vai para o sofá, fica um bom tempo lá, mas também o desempenho cai. Então, não é tão simples assim. O risco de lesões é mais um fator ligado ao desempenho de prova, né? Só queria alertar vocês que, por vezes, tem áreas do conhecimento, e até alunos meus que estão trabalhando, até no mundo prático, que às vezes ficam assim, não, mas aqui é só evitar lesão, o negócio aqui é só evitar lesão. Atenção, isso é um discurso até da área da fisioterapia, que é importante, claro que é, né? E cada vez está se entendendo mais sobre isso, mas a gente tem que casar com o desempenho também, com o mundo real do desempenho, né? E muitas vezes o pessoal da educação física tem que trabalhar junto com o da fisioterapia para encontrar essas soluções, mas não simplesmente só ir do céu para o inferno, como a gente diz, agora vou só ficar analisando lesão e deu, porque é o que dá para tirar aqui. Não, cuidado, porque tem áreas que produzem muito material ligado à lesão, e dá para entender, a área da fisioterapia basicamente tem que fazer isso, né? Mas tem que cuidar, porque isso tem que estar casado com o mundo real também do desempenho. E aí tu vê várias variáveis de biomecânica, por exemplo, dinamometria isocinética. Tu vê muito estudo que os caras parece que nem falam às vezes de desempenho, só vem a questão de lesão, né, os desequilíbrios musculares. Mas tem outros estudos que já são mais abrangentes, que vêm também qual é a relação com o que se faz na estatística de jogo, de atividade e desempenho mesmo, né? E esses estudos também são interessantes, porque eles te dão uma visão mais global do negócio. Então, lembrando disso, desempenho de prova é o desfecho primário, depois eu chamei aqui, ou seja, é o desfecho final, né? Mas eu tenho depois os desfechos primários, eu botei aqui como esses intermediários, né? Que são os desfechos que não são um número só, mas eles representam algo qualitativo, né? Meu aluno corre com alta tensão, alta suavidade, e aí não é só biomecânica, eu tenho que ter o olhar qualitativo sobre a análise. Eu gosto de dizer que uma análise biomecânica bem feita, primária, é o avaliador olhar o atleta, não ficar só olhando para o output lá do monte de número que dá, mas olhar mesmo, olhar como ele está percebendo aquele exercício, e dali sai muita coisa. O cara está muito contraído de ombro, ele está com alguma compensação de braço e tu percebe alguma ativação que às vezes nem a eletromiografia mostra tão claramente, porque às vezes, dependendo da fase que tu analisa, tu perde essa informação, tá? E não estou dizendo assim para desmerecer mesmo. Se eu tenho eletromiografia, ok, mas cuidem que só ter a eletromiografia ela não vai me falar no melhor exemplo de como toda a parte muscular funciona. Eu tenho que cuidar, porque às vezes eu analiso a integral de todo o ciclo e aí eu perco as fases. Então, eu tenho que saber o que olhar também e com cuidado, né? Cuidar, por exemplo, o atraso eletromecânico sobre Então, tem que ter cuidado, né? E, principalmente, juntar sempre com esse olhar qualitativo. Falar muito, fazer essa avaliação o mais próximo possível do treinador, para conversar com ele sobre o que tem, o que ele tem feito para ajudar a entender alguns padrões de coisas que ele tem feito, tá? E juntar com esses desfechos primários que treinam o avaliador para aquelas coisas que interessam. Sincronia intersegmentar, sincronia de déficits contralaterais, né, que a gente chama, mas assimetrias, né? Estabilidade no padrão, então se ele tem uma variabilidade interpassadas muito grande ou não, né? Isso também são coisas que a gente avalia. Balanço, propulsão, aí tem as fases da marcha mesmo, que a gente pode treinar o olhar e olhar no vídeo isso, né? Então, como é que está a fase de propulsão dele, na fase de contato, como isso depois reverbera lá para o balanço, para a tarefa de jogar a perna na frente, né?
Mecanismo elástico, que a gente pode usar os aplicativos que eu comentei, né, que vão definir essa qualidade de salto elástico, desse mecanismo, mas eu posso fazer análise de saltos também, que não é super específico, mas pode ser uma ferramenta a mais para me dizer, ó, esse cara é saltitante ou não está mostrando isso na corrida, ok? Ou está mostrando isso na corrida. Então, confirma que ele talvez precise melhorar algum aspecto de salto que possa ser, né, levado lá para o desempenho. Né? E a gente sabe que é perigoso, que tem várias adaptações que são mais horizontais do que verticais, mas tem outras que não. Tá? Então, tem que olhar com cuidado o que a literatura diz. Tá? Bom, tendo isso, pessoal, aí aqui eu trago para vocês uma receita de bolo, tá? Que eu já falei ao longo das aulas, mas assim, cuidem que é só uma receita de bolo. Então, em cima delas, vocês têm que cruzar a informação de vocês com conhecimentos de vocês e ir modificando elas, tá? Mas eu vejo que tem bastante sentido lógico, assim. Ao longo dos anos eu vim construindo, é uma avaliação que eu chamo de locomotion, né? Porque os alunos ajudaram muito a gente discutir isso ao longo dos anos, que é essa aqui. Então, ações musculares que geram forças, né, ou aspectos de coordenação que vão ser centralizados em dois aspectos muito centrais da marcha, que é comprimento e frequência, né? Vejam a repercussão energética disso. Eu coloquei aqui através da figura, mas eles poderiam estar alinhados aqui como desfechos que são muito importantes para a economia de corrida, que é um deles ligado à frequência de passo, que tem a ver com velocidade angular, por exemplo, né? Com quão rápido que eu jogo essas pernas à frente, para trás, e trabalho interno, tá? Conforme eu aumento essa frequência de passada, eu sei que eu impacto mais, ou predominantemente, é o trabalho interno, né? E, por outro lado, eu tenho a estratégia da produção de forças de reação do solo muito intensa, especialmente na fase de propulsão, né? Mas que pode estar adicionado a um ciclo alongamento e encurtamento, então também na fase de frenagem, afetando isso pelo aspecto passivo dessa força que é produzida, né? Que vão me gerar uma amplitude de movimento grande, pensando em cinemática angular, são as ADMs, né? As amplitudes de movimento lá na passada, que vai repercutir muito, não apenas, mas bastante em comprimento de passada, predominantemente. E esse comprimento de passada vai afetar bastante o trabalho externo, né? E aí vem de novo a ideia de predominância, né? Aqui eu tenho elementos que às vezes são limites de avaliação. O corredor tem uma boa força de reação do solo, vai impactar em comprimento. Ele tem uma boa coordenação intersegmentar, isso vai limitar muitas vezes a frequência. Tem corredores que são mais lentos, passada muito longa, que a gente chama, isso no futebol aparece, por terem mais erro técnico de base, de corrida mesmo, né? E a gente vê que daria para melhorar com algum treino assistido, alguma coisa assim, que impactando lá na origem dessa questão, que vai estar ligado a ações de músculos que estão relacionados a essa tarefa do balanço. O reto femoral, né, aquele músculo propulsor, ele atua como um quadríceps básico na sustentação de peso e depois ele auxilia para jogar a perna à frente. Então, nessa fase à frente, ele fazendo um bom trabalho, tu pode melhorar ele. De novo, tu não vai ativar só ele, né, mas com ações funcionais, né, com estratégias de treino específicos, tu pode melhorar essa ação. O tibial anterior aparece, né? Quando tu começa a caminhar muito rápido, em algumas velocidades até meio supramáximas de caminhada, ou tu começa a correr mesmo, onde o tibial anterior começa a funcionar muito rápido, muito ativo, para aquilo que ele não estava tão acostumado, aparece dor, e tem que cuidar, porque tem alunos iniciantes que, se não cuidar disso, pode virar inflamação. Quem trabalha com corrida sabe bem disso. Então, a gente pode prever isso e fazer um trabalhinho de resistência muscular para evitar esses processos quando ele for começar a aumentar mais o volume de corrida, ou ele vai ir para um terreno mais irregular, fazer algum trabalho preparatório, né, que não é só tibial, né, envolve toda a parte de proprioceptiva do pé, etc. Isso aí geralmente previne mais, principalmente a questão de inflamação, né, mas também a sensação ruim de ficar com uma dor mais forte ali de uns dias, né. Tudo isso a gente vai construindo dentro desse modelo, tá? E claro, e aí eu tenho os mecanismos minimizadores do gasto energético, que para a corrida é o sistema massa-mola, que vai impactar muito fortemente a economia, e a economia vai impactar fortemente no desempenho. Isso eu já tenho falado em aula, né? Mas estaria aqui embaixo também nessa ligação com desempenho,
tá? Aspectos ligados a uma técnica melhorada com esse fator. Esse é o raciocínio geral. Agora eu vou mostrar para vocês alguns achados que vão adicionar mais informação dentro desse modelo, estressando o modelo, como eu gosto de dizer, em umas partes ou em outras. Tá? Professor, oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui uma vez, não me lembro, e eu não tenho a referência, eu não sei sobre a validade desse teste, assim, porque foi uma conversa meio informal, mas um protocolo de teste que tenta relacionar a frequência de passada com, acho que, segundo limiar de lactato. E aí são 7 ou 8 tiros de 400 metros, com um determinado intervalo, e tu observa a frequência de passada do atleta em cada tiro, né? Como se ele fosse fadigando conforme está fazendo, e aí tu tem um ponto ali de quebra que tu determina pela frequência, né, quando ele está chegando no segundo limiar. Tu sabe me dizer se tu já ouviu falar sobre isso? Sim. Eu já ouvi, a primeira vez que eu ouvi foi da natação. Eu ia dizer que vem da natação, mas vem porque a primeira vez que eu li, não sei se vem da natação, não. Às vezes é da corrida mesmo. Eu acabei lendo na natação. O pessoal usa, eu acho que é mais conhecido na natação até. Tá? Tem a frequência de limiar, né? A frequência de braçada, no caso, de limiar, que eles costumam chamar. Tá? Na corrida, conheço menos. Eu li uma vez um trabalho sobre isso, que deve ser esse aí, que era uma série de tiros mesmo e tal, mas não sei te dizer da validade dele, não lembro, tá? Não lembro. Até vou revisar vários aspectos agora mas isso é outra coisa. Eu não ia falar de limiares mesmo ligado à mecânica. O que eu acho só que é super interessante. Se ela se dá como válida, é super interessante, assim. Né? E a gente tem até como testar isso também indiretamente no campo, né? Quem está na prática pode confirmar isso com o Concone, por exemplo, e ver se aquilo que o cara está fazendo no ponto de deflexão é onde está mudando aspectos técnicos, né? Tá? Eu acho que é legal igual observar, mesmo que não tenha, aí ver bem se tem a validade boa ou não, mas não posso te garantir agora porque eu desconheço. Não é nem para sim nem para não, mas é mais porque eu desconheço o uso mais avançado dela. Tá? Mas eu acho bem legal a ideia. É uma coisa que a gente costuma falar, que na análise biomecânica tem que... assim, eu acho que isso eu já disse algumas vezes, né? Tentem avaliar na mesma velocidade, porque a gente sabe que a velocidade pode mudar muitos padrões biomecânicos. Mas também tem o cobertor curto, esse é da época do Léo Ribas, lá do meu mestrado, que a gente não sabia o que fazer nas avaliações, né? Que era a história de avaliar na mesma velocidade, mas os caras estarem em metabolismos diferentes. Né? E aí entra essa questão de talvez avaliar mas tem que cuidar que é um cobertor curto, porque por outro lado pode aparecer isso. Se um aluno adapta muito rápido, um aluno mais iniciante que tem a janela de treino maior, né? Então ele vai mudar essa velocidade associada e aí tu pode estar avaliando o cara primeiro a 12 km por hora e no outro daqui 3 meses a 14 km por hora, 13. E aí vai dizer, o comprimento aumentou, a frequência aumentou. Sim, aumentou porque a velocidade aumentou. Aí tem que cuidar um pouco isso, né? Também tem que considerar isso, né? Na análise. E não é tão simples, mas tem que considerar. Perfeito. Legal, legal. Vamos lá, gente. Vamos vendo. Esses parâmetros são muito legais, gente, porque assim, ó, a frequência cardíaca mudando, por exemplo, o ponto de deflexão do Concone mostra isso, né? A frequência cardíaca está aumentando desse jeito, daqui a pouco ele aumenta num nível de tendência menor, né? Essas coisas são bem interessantes, porque tem relações até com um sincronismo cardiolocomotor, né? Até um certo ponto, a frequência cardíaca se ajustar à frequência de passada. E em alguns caras isso se perde, né? E aí tu sente que há uma instabilidade, mas às vezes até perceptiva do atleta. Ele sentir que ele saiu do encaixe de ritmo, né? É uma coisa que os treinadores sabem o que é, o atleta ao longo do tempo sabe o que é quando ele começa a encaixar ritmo, que a gente fala, mas é uma coisa que menos se sabe na ciência. E eu acho que vocês têm que estar atentos igual, de qualquer jeito. E deve ter relação até com isso que tu está dizendo, Guilherme, com essas frequências lineares, coisas assim. Bom, gente, aqui ó, um pouco de evidência nesse eixo da economia.
tá? O que já tem visto na literatura? É bem bagunçado. A primeira coisa que eu vou dizer é isso. Não é nada bonito e super definido, que os números mágicos ou só essas variáveis. Aparecem um pouco de cada. Mas eu vou dizer o que a literatura tem feito de modo resumido, que se correlaciona com uma boa economia de corrida. Agora eu estou falando, então, de corredores de distância, né? Então, aparece ali, tem uns trabalhos da Moore, né? Ela fez uns 2, 3 trabalhos excelentes no seu doutorado, publicou super bem, mostrando que o fator que ela viu que era mais importante era essa menor coativação de extensores do quadril, né? E aí, extensores do quadril é o quê? É glúteo máximo, são os isquios, né? Que durante essa fase de contração deles, que é muito mais principalmente na pré-ativação, ou seja, os milissegundos antes do contato, até a metade do contato, tá? Alguns vão um pouquinho mais longe, mas em geral vai em torno da metade do contato. Ou seja, é aqueles grupos musculares que sustentam muito a potência e se tornam importantes cada vez mais percentualmente conforme a velocidade aumenta, tá? Isso é o Joint Power ensina, né? A dinâmica inversa nos ensina isso. O que acontece? Nessas velocidades, ela pega atletas que são recreacionais até o nível nacional. Vai mais ou menos nisso. Ou seja, não são caras... Isso a gente tem que lembrar que pode mudar, tá? Então, eu vou tentar, na medida do possível, vou tentar lembrar que tem esses poréns. Ó, isso aqui foi visto nesse grupo, foi naquele grupo. Então, cuidado quando queira se usar para outro grupo, né? Nesse caso, ela viu que essa coativação foi um demarcador de economia. Tá? Os atletas que tinham menos coativação, ou seja, ativavam menos os flexores durante essa ação, tá? Aí temos que lembrar, o reto femoral é um biarticular do quadríceps, é o único, né? O músculo biarticular do quadríceps. Ele atua também como um flexor do quadril. Então, ele é um coativador, digamos assim, quando o músculo está fazendo uma extensão lá de quadril, né? Também tem ele ativando, porque ele está fazendo a extensão no joelho, mas atua sobre os flexores. Então, ele ativa menos em caras mais treinados. É como se tivesse ali uma ativação mais líquida, mais potente, né? Porque tem menos coativação nessa articulação, tá? Nós vimos o nosso trabalho mesmo, né, que o Léo também estava envolvido lá, era o mestrado do Marcos Tartaruga, que é um dos trabalhos mais citados nosso até hoje, tá? E vai dizer o seguinte, esse estudo ele é super interessante porque nós vínhamos na esteira dos trabalhos clássicos que era do Kavanagh, Cran, etc. Williams e Kavanagh, tinha uns trabalhos lá que eram clássicos sobre isso, mas que nunca mostravam um músculo só, era um conjunto de músculos e era difícil correlacionar diretamente. Só que eles tinham um problema, eles avaliavam atletas heterogêneos, né? Nós vamos resolver isso. E aí vamos resolver esse cobertor curto que eu comentei para vocês, que é ou faz correr na mesma velocidade, e aí erra no metabolismo, ou faz o contrário, faz eles correr em velocidades diferentes, e aí tu tem o problema da biomecânica, que vai alterar os valores biomecânicos em função da velocidade, né? O Marcos vai resolver isso e vem bem na esteira da nossa discussão do lado do meu mestrado, pegando atletas muito homogêneos. Eles vão ter uma variação de ritmo de segundo limiar menor do que 0,5 km/h, resumindo, tá? Então, são caras que vão ter colado lá mesmo ritmo, assim, e isso vai dar trabalho, né? Eram corredores de 10 mil, tá? E com esse aspecto aí. E aí ele vai colocar ele, se não me engano, um pouquinho abaixo do segundo limiar. Léo, se tu lembra, até me ajuda, tá? Pode me corrigir, porque eu não lembro dos detalhes, mas era um pouquinho abaixo do segundo limiar, tá? E vai correr com todos nesse mesma velocidade, no mesmo ritmo metabólico. E ali vão surgir correlações que a literatura não mostrava antes. Correlações até simples, que a literatura dizia que era mais, menos, mas era muito bagunçado do ponto de vista metodológico. E a gente nunca conseguiu, até vou dizer para vocês, nos últimos 5 anos, acho que faz 5 anos, esse trabalho foi em 2012, né? 5 anos atrás, alguém me perguntou quais eram as vantagens disso, eu botei no ResearchGate e um monte de gente leu. Eu disse, mas será que é possível que finalmente a gente conseguiu explicar por quê? Porque, coincidência ou não, começaram a nos citar muito mais depois daquilo lá, não sei. Mas eu sei que eu botei no ResearchGate, diz, gente, se atentem, porque isso estava escrito no artigo, só que fica lá no meio, no final da introdução e no início da discussão, perdido, né, uma informação, mas estava clara lá.
que a gente dizia isso, o nosso estudo tinha a vantagem de ter resolvido esse problema do cobertor curto, resumindo assim a história, né? E ali, resolvendo isso, apareceu claramente que corredores com maior economia tinham esse paradoxo, né, de ter um maior comprimento de passada e menor oscilação do corpo, que é estranho, tá? Mas apareceu como fatores de correlação. E apareceram outros também. Apareceu a ativação de isquios tibiais, que tem a ver com o dado da Moore, mas é diferente, porque era a própria ativação, não era coativação, tá? E essa história da ativação dos isquios batia bastante aqui com a análise do Folland, um artigo mais atual, que não citou, inclusive, onde eles vão mostrar também que vai aparecer essa coisa da frenagem, né? Então, isso é legal porque nos remete à energética mais geral. No estudo do Marcos, não teve esses dados de trabalho mecânico medido, né? Era tudo cinemática tradicional. Mas nesse aqui, do Folland, ele vai começar a falar que há uma menor frenagem da pelve. Ele vai conseguir analisar toda a estrutura da pelve e essa frenagem, ou seja, é como se a corrida fosse mais contínua, assim, mais macia, digamos assim, sem tanto frenagem do corpo como um todo. Mas vai aparecer na pelve, né? É um pouco estranho que não aparece o corpo como um todo. Tá? Vai aparecer mais nessa estrutura da pelve, que indica isso. Menor frenagem significa que vai precisar de menor propulsão na fase posterior. Porque lembrem disso, em velocidade constante, se eu fizer muita frenagem, eu pago em muita propulsão depois, porque é Newton-Euler. A quantidade de força negativa e positiva tem que ser iguais para manter uma mesma velocidade constante, né? Tá? Manter a velocidade constante. Ok? Então, aparece isso também. Aqui eu tenho um resumo de achados dos efeitos de fadiga na corrida, mas aqui são provas um pouco diferentes. Mas, para começar, o que eu quero dizer é que tem muito estudo sobre isso, né? A gente estudou também, eu estudei lá na minha iniciação científica, mestrado, e o Léo me ajudou naquele teste lá que era dos 500 metros, né? A gente vai estudar isso, depois a Gabriela, no mestrado dela, vai estudar isso também. E o que a gente vê na revisão, desde aquela época, cada vez se confirma mais, é que a fadiga é totalmente dependente do tempo do exercício. Então, não adianta querer falar de fadiga da prova de 3.000 versus fadiga de maratona, né? Os processos são bastante diferentes. Aqui eu tentei fazer um resumo de coisas que acontecem. Para começar, não é sempre que se modifica muita coisa, tá? Então, eu botei aqui a economia no plano, quando avaliado, né? A economia no uphill se apareceu, então, às vezes, vários estudos não tinha isso, no nosso estudo mesmo da Gabriela não tinha, tá? A rigidez vertical como um marcador do mecanismo elástico e o comprimento de passada, que foi um parâmetro importante que apareceu ali. Em provas muito diferentes, vejam aqui, gente, de 1 minuto, tá? Que era na verdade não era uma prova, que era o teste de Bosco, o salto vertical de 1 minuto, tá? E a gente colocava os caras para correr antes e depois dessa fadiga gerada, e depois, no resto dos estudos, é a própria prova mesmo avaliada. Tá? Só aqui na ultramaratona que eles saíam da prova e eram avaliados de novo, mas, em geral, eram avaliados dentro da prova mesmo, tá? Fases finais. E aí vai aparecer resultados completamente diferentes. Com a Fischer aqui não tem alteração. Não foi avaliado, desculpa, a gente não fez, só tinha biomecânica, né, onde o comprimento de passada reduziu. Mas aqui, ó, provas de 6 minutos, 2.000, né, economia reduz. No trail running aqui, que é um tempo que seria de maratona, né, mas é uma prova bem diferente, né? A economia reduz, mas vejam só, até no trail running aqui reduz, mas vejam que já está bem confirmado isso, que quando vai para uma ultramaratona, a economia aumenta, melhora, que é esse resultado que chamou a atenção. Eu fui até revisor desse artigo e eu sugeri para eles escreverem até uma carta, porque eles não queriam falar dos mecanismos que tinham gerado isso, não queriam se atrever a especular sobre isso, mas para mim estava claro que tinha essa relação dos substratos usados. Né? Nas provas essas de muitas horas e vários dias, eles começam a usar muito mais gordura e até proteína na oxidação lá do substrato, né? do consumo de oxigênio. Então, às vezes, o consumo de oxigênio não se altera tanto, mas muda o substrato usado.
e aí eles começam a usar substratos mais eficientes. O ritmo cai, né? Eles têm que fazer num ritmo bem baixo essas provas, mas começa a mudar isso. E aí depois eles fazem um texto sobre isso, é uma carta ao editor sobre o próprio artigo, alguns autores só, e aí eles vão falar sobre isso, que uma possibilidade grande é o próprio substrato. E a mecânica de corrida não muda, tá? Pelo menos o comprimento que eles avaliaram não mudou. Ou seja, eles vão dizer que a eficiência mecânica não mudou, embora só tenham avaliado o comprimento, tá? Mas o comprimento não mudou, chamou atenção. Mas até melhora, ou seja, para mostrar que uma coisa é perigosa. É muito tempo dependente e tipo de prova dependente, né? Tem que estar atento a isso. Agora, em distâncias menores, aqui aparece essa baixa economia. Tá? Acontece essa perda que tem relação, algumas vezes, com aspectos elásticos. Tá? E aí que eu tenho que ver quais são as duas saídas, motor e máquina. Né? Eu posso ter um prejuízo no motor, que aí é na eficiência do sistema oxidativo mesmo. Pode ser, por exemplo, eu usar mais rotas, mais fibras glicolíticas, e isso já aumentar o consumo por causa disso. Né? Mas pode ser também por efeitos da máquina, não do motor. O raciocínio do Cavanha, né? Aí está ligado à transmissão, que pode estar ligado ao, por exemplo, mecanismo elástico fadigado. Então tem que se estudar com mais detalhes isso. Tá? Mas em prova de 2 horas já foi visto. Ah, não, aqui caía, tá? Nessa no trail running, sim, caía. O que ficava igual era nessa prova curta aqui, a rigidez não se modificava. Tá? E vejam que a economia caía nas 2. Provavelmente aqui tinha mais componente anaeróbico, né? Numa prova bem mais rápida, né? Atuando em maior proporção no final da prova. Bom, aqui tem um resuminho, assim, tá? Um estudo é o nosso, esse da Gabriela Fischer, do mestrado dela. A gente vai fazer o protocolo de Bosco e fazer os caras correrem e passar pela plataforma de força em 3 ritmos, corredores recreacionais, tá? Aqui a diferença é pequena, tá? Mas ela é substancial, que é o que acontece, né? Da pré para pós-fadiga, comprimento diminui, tá? Então a linha cinza é pré, a linha preta é pós, tá? Então cai um pouquinho, a diferença é bem pequenininha, mas cai, e tem essa compensação da frequência para manter a velocidade, né? naquele valor. Vejam que a distribuição é muito grande, não é fácil de observar, mas aparece essa diferença. Tem mudanças aqui que, na época, a gente não conseguiu ver diferença, mas, por exemplo, nesse fator aqui, nessa onda aqui, não sei se eu comentei para vocês, apareceu agora um artigo do Arampatsis compreendendo o que está acontecendo com estrutura músculo-tendão por causa dessa fase aqui. Isso aqui me remeteu a uma noite lá, eu em Milão, analisando dados com o Cavanha, e o Cavanha me dizia que era possível que tivesse um ciclo alongamento e encurtamento muito curto nessa fase ativa, muito rápida, dessa porrada no solo, né, que dura aqui 50 milissegundos, 70 milissegundos. E ele dizia, pode ser que tenha isso. E eu olhei para eles, eu acho que agora nós estamos viajando forte, né? É como se tivesse um ciclo alongamento e encurtamento curtinho e depois o principal. O Arampatsis saiu um artigo faz uma semana, nem isso, mostrando que acontece isso mesmo. Eu estou para escrever até para o professor dizer que ele tinha razão, porque a gente parou a ideia ali, ficou... O que acontece nessa fase, quando tu vê a curva força-deslocamento, que é o que a gente usa para rigidez, não estimada, é medida mesmo, ponto a ponto na plataforma, na fase do impacto, né, nessa fase de frenagem, tu tens a curva faz isso, a relação. E na fase positiva, que é a volta do ciclo alongamento-encurtamento, ela é linear, e a gente usa sempre a etapa linear. Isso aí também pouca gente sabe, mas a rigidez vem dessa fase linear. A fase não linear é desconsiderada. Só que tem atletas que fazem bem isso, tem outros que não. E agora parece que está se vendo que tem a ver com essa coisa muito simples, com essa onda que parece ter uma boa correlação com aquilo que acontece. Que agora parece óbvio, né? Sim, claro, tem um pico de força, volta, o que está acontecendo ali? Parece que tem um transiente ali de uma armazenagem de energia que tem um sentido que o Arampatsis vai lançar no artigo, que eu não lembro bem qual é a explicação, mas a manifestação do fenômeno que é interessante, parece ter algo ali que não é tão desprezível. Claro que o que a gente calcula, de forma geral, é o todo. O que até a gente está pensando é que isso eu estou pensando, é que pode ter relação com uma forma de tentar explicar essa otimização de um ciclo alongamento e encurtamento melhor para dadas condições. Tá?
o Cavanha viu que era com 17 anos que a gente tem um mecanismo elástico melhorado ao longo da vida, tá? Depois isso tende a cair lentamente e tal. Tem uma boa fase disso aqui, né? Então, a gente quer tentar ver se isso não vai estar influenciando de alguma forma nesse ciclo alongamento e encurtamento maior, né? Otimizando isso de alguma forma. Eu já vi isso daí também, ó, Tarta. Já faz algum tempo, já não lembro quem foi o autor agora, mas é o pessoal ali de Calgary, ali do Canadá, ali, que colocou essa fase aí como uma taxa de propulsão, eles chamavam. Já faz algum tempo isso. E que seria, acho que talvez mais Essa ou menos ondinha nesse aqui, esse sentido. valezinho? Desse vale até o segundo, até o pico ali da Pico. fase de propulsão. Isso. E Eles colocam isso como uma taxa de propulsão. Depois eu nunca mais vi ninguém tentar falar sobre isso, mas agora legal, me. legal. Entendi. É uma maneira, né, de diferenciar a fase e tentar entender o que ela faz, né? Qual é o sentido, porque aqui, de qualquer jeito, aqui é uma fase ainda de frenagem, né? Certamente, o trabalho negativo acontece e tal, mas realmente essa parte aqui é onde dava bagunça, é onde tu tem ali um trabalho positivo no meio do negativo, né? E é estranho isso aí, mas realmente, talvez medir só essa fase coincida com alguma coisa de efetiva, né? Legal. Tem que ir atrás agora disso, né? Vamos ver se a gente consegue com o Esteban, com o pessoal do grupo que está estudando essa questão mais local, junto com o integrativo, se a gente consegue... Vai ter ferramenta também para visualizar isso também, né? Essa é a primeira coisa que eu falei para eles. Dei uma olhada lá que o Arampates fez para medir isso. Deve ser difícil, né? Mas E tá. uma coisa legal assim, né, de tu pensar também é que quando tu tem uma estratégia de médio antepé, normalmente isso não ocorre, né? Isso, é verdade. Desaparece totalmente isso aqui, né? Tu tá direto na. E essa é uma dúvida que a gente tem até anterior mesmo, né? Porque assim, ó, o pessoal começou a vender em materiais mais perigosos, dizer que correr em médio pé ou antepé simplesmente melhoraria o sistema elástico. Os caras seriam mais um canguru, que eu brinco, né? Não é bem assim. Para mim, até quando começou a aparecer a técnica e eu comecei a ver as curvas, eu disse, não, isso aqui deve piorar o mecanismo elástico. Aí começou a vir a onda do outro lado. Mas é muita opinião, assim, né? A gente ainda não se fez uma medida bem detalhada do que acontece com as duas técnicas sobre a armazenagem geral, né? Claro que no gastrocnêmio é bem esperado que se torne mais elástico, porque tu corre em ponta de pé, tu sobrecarrega muito aquela estrutura. Eu acho que seria esperado. Agora, isso não significa que em todo o corpo vá, porque também tu perde nessa questão do impacto aqui, né? Nessa armazenagem muito rápida de energia, né? E os corredores mais elásticos ao longo da vida fazem o padrão calcanhar, né? Aparece esse padrão calcanhar, né? Mas, claro, não se comparou, não pediu para eles correrem em ponta de pé também. Foi um estudo aquele geral, Cavanha botava os caras para correr livremente, como eles se sentiam bem, né? Aí apareceu E uma outra coisa assim, que não é bem verdade, pelo menos na prática, assim, em avaliação no dia a dia que a gente vê, é que mesmo o cara que é de médio pé e antepé, muitas vezes aparece esse pico, né? Eu vi mais recentemente a Irene Davis falando que seria um mau corredor de antepé, médio pé, né? Que ele teria, quando tem esse pico mesmo, ele sendo, né, visualmente, estou olhando, fazendo todas as avaliações ali de copy, ele seria um corredor de médio pé, antepé, ele ainda teria esse pico por ser um mau corredor de antepé. Não sei se é bem nesse caminho. Não, é isso aí mesmo. Ela diz que indica que há também que se fazer uma preparação, né, melhor, porque é também essa história de querer botar muita gente para correr em ponta de pé quando não está preparado mesmo, né? Não adianta, né? Tu acaba que a estrutura do pé ali, gastrocnêmio, que são os principais ali, o arco plantar, tendão calcâneo, que vão segurar mais a porrada em antepé, não estão prontos, né? Tu não tem força ainda, e aí vira essa parte passiva de novo, né? Por causa dessa falta. O que eu vejo às vezes é que o pessoal que entra muito com a ponta do pé depois coloca o calcanhar. Quem não sabe correr na ponta do pé entra pezinho de bailarina, depois entra o calcanhar e acho que deve perder toda essa... Não, é perde um pouco isso da aí força que elástica. a Irene Davis diz, é desse aspecto aí mesmo.
eles não conseguem sustentar. E aí acaba que eles botam mais anterior, mas não adianta, o calcanhar bate, né? Então, não... aí eu acho que, por exemplo, é um sinal de uma fraqueza. Eu acho que ela até fala disso. É uma fraqueza local mesmo e não estruturada para ação, né? Assim, geralmente tem sobrepeso no meio, às vezes, os caras não são os quenianos lá que eles viram lá inicialmente, né? Então, por isso que vira um pouco artificial essa história, né? Boa, boa. Bom, gente, aqui eu tenho outros dados de força de reação do solo fadigado ou não fadigado, né, em provas um pouco rápidas, digamos assim. Vejam aqui o pico de impacto, né, um pouco maior nessa condição aqui, né, onde parece que se perde um pouco essa absorção de impacto. Esse é mas também é muito dependente da fase, né? Aqui tem os resultados da Gabriela com um olhar mais aquele fisiomecânico, né? Usando aquelas curvas do Cavanha no estudo do mestrado dela. Olhem só como na fase aqui fadigada, os picos de energia cinética, só para lembrar, a curva em azul, que começa vermelha, mas vira azul aqui, é energia potencial, ou seja, tem a ver com a altura do centro de massa. E dali fica mais fácil da gente entender em que fase que nós estamos analisando as coisas, tá? Porque a gente seguiu a tradição do Cavanha, mas inverte um pouco a análise, né? Aqui tem a propulsão, aqui tem a fase aérea e aqui tem a frenagem, tá? Esse é o significado funcional aqui dessas curvas, né? E vejam só a curva em azul fusquinha, que eu chamo, que é o tempo aéreo real, né? Vejam, é uma velocidade bem baixa, 9 km por hora, mais ou menos. Vejam que os corredores, mesmo sem fadiga, eles apoiam o pé até o final, aqui até a parte mais alta, e só caem realmente, só estão em aérea mesmo, é só na fase da queda, né? Isso é o que acontece com o idoso, quando eles estão correndo a 17 km por hora, uma velocidade altíssima, eles não conseguem ter uma atividade balística mesmo, assim, de se jogar para cima, voar, cair, né? Eles fazem isso aqui também, o idoso, que é um sinal de um mecanismo elástico piorado. Esse é um produto, né? Porque é lá o aéreo, né? Isso acontece também em velocidades baixas. Nosso mecanismo elástico não é tão bom. Só que mesmo assim, fadigado, ele piora. Olhem a diferença. O que acontece? Os picos da curva verde, que é energia cinética, esses dois picos aqui, eles quanto mais próximos, mais semelhantes eles são do modelo elástico, tá? E em altas velocidades, essas duas curvas vão se assemelhando às alturas delas. Esse é um bom definidor do mecanismo elástico de forma geral. E olhem que na fadiga vira mais assimétrico, né? Entre a fase de propulsão e a fase essa de aterrissagem, né? De frenagem. Tá? Essa é uma sinalização de que o modelo elástico está piorado, tá? De alguma forma. Ele está usando mais músculos do que tendão nessas ações, né? Digamos assim. E aí foge dessa simetria, se torna assimétrico. Muito bem. Aqui tem algumas diferenças, não aparecem todas, tá? Mas nessas curvas de E capa máxima, energia cinética máxima down e up, né? A down é descendente, na fase descendente da trajetória do centro de massa, seria na frenagem, e depois na propulsão, né? Então, aqui é bem simétrico e aqui deixa de ser simétrico, né? Muito bem. Isso aparece também no subtraindo, que é outra forma de visualizar. Mas a mensagem geral é que com essa fadiga de 60 segundos específica dos saltos de Bosco, né, teve ajustes espaço-temporais, mas a rigidez não mudou. Tá? Teve mudanças até no modelo elástico, mas na rigidez, não. Tá? Isso aparece no idoso também. Então, cuidado só com a rigidez. Né? Isso a gente já conversou em outras aulas. A rigidez como um representativo de todo o modelo elástico. Às vezes não. Né? Às vezes não muda e o modelo elástico muda. Tá? Aqui eu acabei de mostrar aqui para vocês o Z capa, né? Energia cinética, os picos de energia cinética mudam. Muito bem, pessoal. Aqui tem uma parte mais aplicada. Assim, num artigo da Moore também. Ah, não, é Barnes e Kilden. Desculpa, Moore, acho que deve estar para frente. Não, é do Barnes e Kilden. É coisa mais atual, assim, sobre como posso melhorar a economia, né? Com intervenções. Tem até o artigo de revisão nosso mesmo com
com Boliusa, que é bem interessante de ver o capítulo esse que eu escrevi com o Rodrigo, que vai chegar nessa conclusão. Eu vi que a gente não adicionava muito mais coisa, mas eu queria só dizer para vocês que tem também, se achar. Mas assim, ó, o que vai melhorar com a economia? Vai melhorar treinamentos de força máxima rápida, também tem evidências, muito menor número, menor nível de evidência mesmo, tá? Mas tem estudo nosso mesmo, com Pilates, mostrando que corredores recreacionais, até aqui dá para dizer claramente que grupo era corredores do CPOR, né? Então, só aqueles corredores meia-boca, são caras que treinam corrida, mas não são atletas, né? De forma bem organizada e tal. Esses caras adicionando Pilates, quem adicionou Pilates melhorou seu desempenho, melhorou a economia e mudou padrões de ativação. Tá? Então, teve vários achados, que foi semelhante com ganhos da literatura nesses grupos também, em força máxima e força rápida. Tá? Então, corredores que faziam anos que não treinavam algum tipo de força, quando era adicionado, melhorava isso. Léo, eu já tive um exemplo, cara, não sei se eu já contei essa. Eu estava em Rovereto, 2019, no meu estágio lá, professor visitante. Aí eu trabalhei bastante com um médico lá do laboratório, que é um corredor. Eu achei que o cara era médico, né? A gente já fica o preconceito. Aí um dia ele fez lá um longão, a gente estava no meio das montanhas fazendo uma prova da Marcha Longa, uma prova histórica lá da região do esqui, né, e tal. E a gente estava fazendo as avaliações. Tá, a Valéria estava aí, até a Valéria está aqui. Aí o que acontece? O cara sai para correr, não sei, Valéria, se tu estava nessa, saiu para correr um dia ele volta e diz, cara, fiz o meu, eu acho que ele diz longão, não sei, um termo italiano lá, ele me mostra o relógio, ele tinha feito 32 quilômetros, 34, não sei, uma cavalice dessa. O que é isso, cara? Não é possível. É isso que tá... Sim, fui fazer. Meu Deus. Aí ele me falou, o tempo melhor dele da maratona era 2 horas e 45. Né? Meu Deus, o cara era bom. Mas aí, sabe o que me chamou a atenção, Léo? Que é isso que eu ia te perguntar se tu já viu ou não. O cara, com esse tempo, ele nunca tinha feito nada além do que correr. E aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Eu mostrei essas coisas para ele. E caras que nunca fizeram nada, se tu bota alguma coisa dessa, geralmente melhora. Tem muito grupo, né? E aí ele começou a fazer, acho que, Val, não sei se tu lembra, acho que era Pilates mesmo. Ou alguma coisa assim, né? Pilates, acho que foi. E realmente ele se sentiu muito melhor. A gente não avaliou desempenho, não. Era só o caso dele, mas ele disse que começou a diminuir dor disso e daquilo que ele tinha. Mas ele fazia 2 horas e 45 sem nunca ter feito outra coisa que não fosse... Claro, tem uma coisa, né? Ele fazia muita corrida de montanha, né? Aquela loucura lá de Rovereto. Eles treinam, faziam umas loucuras lá. O próprio Muro Savoldelli, o morro lá que se chama, é o nome do pesquisador, né? Do nosso amigo lá do Aldo. Eles fazem direto, que é umas provas loucas de montanha. Então, ele acaba treinando outras coisas, mesmo correndo, né? Talvez isso, agora pensando alto, Léo. Mas eu achei estranho. Para ti não é estranho, Léo? Para ti é comum tu ver corredores que baixam os 3 horas tranquilos, sem nunca ter feito nada fora a corrida? Assim? Eu acho que ele deve ter vou botar por conta da genética, né? Ele deve ter enfim, uma facilidade para esse tipo de situação, né? Mas tu falou ali, não querendo fugir, mas falando de Pilates, né? Há muito tempo atrás, tranquilamente, há uns 20 anos atrás ou mais, quando nem se sabia o que era Pilates aqui no Brasil, eu já tinha ouvido muitos estudos de corredores de longas distâncias americanos, longas distâncias americanos, que trabalhavam Pilates como forma de melhorar a força. E eu nem sabia o que era Pilates, né? Eu lembro que eu lia uns negócios, mas que diabo é esse Pilates aí, que todo mundo fala? E eu vi vários trabalhos, vários corredores utilizando Pilates, corredores de bom nível internacional, usando Pilates, né? Mas na história da corrida tu vê muita gente que basicamente só corre, e ainda mais esse pessoal que corre essas provas aí mais de aventura. Às vezes muitos não estão muito preocupados com a questão técnica, com o treinador, então o treinamento dos caras basicamente é correr, eles saem correndo, eles curtem fazer isso. E no caso desse cara, eu acho que ele era um cara mais talentoso mesmo, porque para baixar de 3 horas sem muito treino específico, o cara não pode ser um pangarezão, cara, tem que ter
tem que ter um ele é um certo médico esportivo, talento. né? Ele avalia muito atleta até. É um cara que ele tem artigos que ele é coautor, ele ajuda como médico, ele não é o pesquisador principal nem nada, mas ele está lá em vários trabalhos com o Mileto, sabe? O Aldo mesmo, junto, às vezes esse. Ele é grego, é o Spiros Skaffidas, é o sobrenome. Então vai aparecer na prova de Tour de Jean, a outra, o Mont Blanc, tem umas estudos clássicos nessas provas, que ele está lá de coautor junto, né? Então, um cara que entende. Mas ele me falou, cara, nunca fiz nada. Aí eu, não é possível. Aí depois de um tempo, quando eu voltei, ele me falou, cara, comecei a fazer o Pilates, caso de ti. Eu mostrei o trabalho nosso mesmo. Ele é mesmo, tem esse troço. Dava para tentar, né? E ele me agradeceu. Ele faz de vez em quando essas coisas, porque parece que diminui dor. Ele já se sente, diz que mudou muito. Muita dor em coluna e articulação, assim, né? Por causa desse Pilates, né? Agora, é legal saber isso, né, cara? O Pilates, ele vai... Eu não sei toda a história do Pilates, mas eu sei que o alemão lá vai ganhar notoriedade quando ele começa a treinar as bailarinas de Nova York, desses centros mais internacionais da dança, assim. E aí isso vai vender ele, né, para o mundo, né? Muito em função das bailarinas. Claro, isso é o que eu sei, assim, de leitor só da parte de cima, assim, do mais importante. Realmente, é bem possível que ele já treinava, então... Bom, estou sabendo agora, treinava também os próprios corredores, né? Só não devia ter sistematizado isso, porque quando a gente publicou, foi um dos trabalhos que mais teve divulgação também, né? O do Pilates. Não sei se eu comentei para vocês da revista lá, Men's Health, que queria fazer entrevista comigo. A gente publicou Legal, isso. A gente publicou e aí saiu essa Men's Health aí. Quero fazer uma entrevista contigo. E eu pensei que era revista de baixaria, mandei para os alunos, gente, olha aqui, o que eu faço com isso, né? Achei que era uma Playboy da vida. Aí os guri, não, professor, mas isso aí é de saúde, é legal? Eu, tá. Eu fui ver o que era. Era aquelas revistas de como aumentar os gominhos da barriga, não sei o quê, né? Eu, não, é coisa séria. Aí eu fiz, né? E aí, só que eu não sei se eu contei, porque é assim, ó, o que ficou mais engraçado nessa história foi que o cara me mandou ele disse, tá aqui a reportagem, né? A reportagem começava assim, ó, significava assim, ó, não precisa mais correr, né? Pilates é melhor que corrida. Aí eu, não, peraí, cara, não é bem assim, né? Não é bem assim, eu só quis dizer que adicionando Pilates no treino normal dos corredores, melhorou isso, melhorou aquilo outro, né? Eu comecei a falar muito do melhorou, o cara esqueceu da frase inicial, assim, resumindo, né? Eu, não, peraí, esse que é o problema, que às vezes o pessoal entra nessas ondas, assim, e agora Pilates serve para tudo, né? Aí eu digo, quando tem pilateiro ouvindo, eu digo, gente, eu não sou contra, só cuidem com a religião, né? Porque o cara diz, agora Pilates resolve até mal olhado, né? Não é assim, eu acho que é uma ferramenta super legal em algumas condições, e até para corredor, o que eu sugiro é que em médio e longo tempo, não é que um é melhor que o outro, e não se sabe mesmo, não tem estudo comparativo. E mesmo se tiver comparativo, eu acho que vai ser sempre secundário. Eu digo que é a pergunta muito de pesquisador, mas que não resolve o mundo real. Agora tem os HIIT também, que os HIIT melhorou mais do que treino contínuo. Mas isso não quer dizer nada, não é motivo para tu não fazer treino contínuo, sabe? Tanto para a saúde quanto... Não tem, assim, difícil. Isso é uma outra discussão dos HIIT, mas no caso do Pilates, o que eu sugiro é que ao longo de anos de treino, tu coloque blocos de treinamento, né, regulados, treinos de fase de base um pouquinho maior de Pilates, de força máxima, de força rápida. Claro, a força rápida tem que cuidar porque tem carga mecânica junto do corredor, então tem que regular bem isso aí, né? Mas em geral é fazer isso de forma organizada, né? Mas eu acho que é útil mesmo, porque é um tipo de produção de força diferente. E o legal é que mostrou melhoras de economia e desempenho parecido com de outros, mas a gente sabe que provavelmente com mecanismos um pouco diferentes, né? Mais central, em dimensão mais lenta. Então, são coisas interessantes. E isso acho que para a prática vale mais. É dizer isso, olha, dá para botar. Se puder, tu está trabalhando com o cara há mais tempo, tenta introduzir um bloco de treino sobre isso, para dar um ganho sobre isso também. E claro, e depois não se sabe bem se isso vai ser bom ficar fazendo 5 anos ou não. Mas pelo menos como um bloco, como a gente fez, né, já mostrou isso. E é provável que adicione ganhos, né? A minha teoria é que se botar a longo tempo,
força máxima, Pilates, talvez tenha algum ganho um pouquinho maior ainda se tu conseguir encaixar os dois, ao invés de só fazer um. Mas tem que ser ao longo do tempo e lembrando que a corrida é o principal, né? Essas coisas, sem querer inverter nada. Sim, uma pergunta, eu não conheço muita coisa de Pilates, né? Eu conheço de forma bem, muito geral. Trabalha muito força excêntrica em Pilates ou nada a ver? Não, sabe o que que é? O Pilates, ele trabalha nessa dimensão lenta, né? E o que a gente usou era o mat lá, era só o normal, aquele sem, como é que se chama? Aparelhos, né? Sem aparelhos. Mas mesmo quando tem aparelhos, eles não têm nenhuma característica excêntrica. A grande característica é fazer de modo lento, controlado. E tem várias ações, inclusive eu já vi isso até com a eletromiografia, num estudo de uma aluna do professor Jorge Pinto Ribeiro, que virou professora de Pilates, bem conhecida até, não lembro o nome dela agora. Mas assim, a gente analisou algumas coisas ali, a gente viu que a ação muscular ela está mais próxima de uma isometria do que uma concêntrica ou excêntrica bem definida, porque o movimento é tão lento, tão controlado, mesmo que tenha mudança de posição, é muito lento, assim, a tal ponto que a gente viu que não tinha diferença sobre a atividade eletromiográfica, que deveria aparecer, né? Não sei se eu já comentei para vocês, o equivalente metabólico de atividade eletromiográfica é da casa de 6 vezes, né? Ao invés de 4, que é da eficiência, né? Energética. Então, deveria aparecer e não aparece. A ativação fica muito parecida, porque o movimento é tão lento que se assemelha a uma isometria. E aí é como se estivesse sempre em isometria, embora tenha movimento ali, né? Então, tem que cuidar isso. Eu acho que não é um treino excêntrico, tá? Até porque é sempre limitado pelo concêntrico. Não adianta, mesmo se fosse, ele não tem nenhuma característica isoinercial, entendeu? Que poderia adicionar carga no excêntrico. A única coisa é que cansa, claro. Tu tem um movimento lento, excêntrico, controlado. Se for excêntrico, digamos, é lento, então pode envolver aquela descoordenação, né? Mas isso é o que acontece com o aluno novo, né? Que faz lá o Pilates. Eu me lembro de eu fazendo com o ombro lá, dizendo, não, quem está te puxando é o tronco, o abdômen, né? Eu, como assim? São os adutores, tá louco? Não, é lá. Tudo bem. Aí eu sentia que contraía mais, ficava mais fácil o exercício. Mas não é que reinventava a cinesiologia, né? Como o pessoal vendia. Né? Eu brincava com os alunos do Pilates. Deixa eu aproveitar uma pergunta, Léo, é uma dúvida sobre a isometria e o CAI, né? Ali, naquele momento que a gente tem logo após puxa vida, não é força, a contração excêntrica, quando passa para a excêntrica para concêntrica, existe uma isometria ali, que existe uma falha ali, né? Olha só. Tá, não sei. Não, continua a pergunta. Não sei se é assunto para agora também, né? Não, eu acho ótimo esse. Eu acho ótimo, porque essa semana uns alunos me apresentaram trabalhos também na graduação que envolvia o CAI, era treinos de pliometria. E apareceu outras coisas. Eu li alguns. Apareceu outras coisas. O que acontece? Mesmo em nível científico, bem publicado, aparecem umas aberrações biomecânicas sobre o CAI. Tá? Vou resumir assim, Léo. E a mais comum é essa que tu disse. E assim, eu não estou dizendo que é culpa do Léo, né? Nada disso. Tá na literatura mesmo, né? Os artigos os caras inventaram essa fase, assim, tá? Quando tem o ciclo alongamento-encurtamento, vou mostrar para vocês aqui uma figura, tá? Que eu uso na aula mesmo, que fica fácil da gente visualizar. Peraí. Que vai mostrar essa fase. Peraí. Vamos sair desse modo. Olha aí, eu estava aí mesmo na explicação que eu dei do outro dia. Mas não sei se vocês estão enxergando. Vou tirar o compartilhamento e botar de novo na dúvida. Isso aqui é uma figura do artigo do Come, tá? De 2000, onde ele explica os efeitos da fadiga sobre o CAI. E aí ele explica o CAI em si, né? Deixa eu ver, cadê a figura? Essa aqui está pequenininha, mas eu queria mostrar outra. Peraí. Aqui, essa aqui é a figura aumentada das fases de ativação, né? Dá para ver aí bem? Então, o CAI é dividido em 3 etapas, Léo.
Assim, ó, biomecanicamente falando, essas são as 3 etapas, não existe outras, né? Então, o Léo não comentou, tá? Mas o meu aluno trouxe, e era artigo internacional, bem publicado, que dizia que na pré-ativação, o que acontece? A pré-ativação, vamos imaginar que aqui a análise, que é o que o COME traz, são os flexores plantares, tá? Gastrocnêmio e tendão calcâneo aqui em análise. A fase de pré-ativação é a fase aérea. Ela acontece no salto em profundidade, por exemplo, ou na corrida, quando os saltos, né, que tu tem a fase aérea definida, e ela começa a fase B quando toca o pé no solo. Então, isso aqui é a pré-ativação, que vai ter um papel de aumento de rigidez do músculo. Tu vai pré-ativar para aumentar a rigidez e é como se fosse engrossar a mola, né? E aqui aparecem em alguns lugares alguns horrores, assim, os caras dizendo, nessa fase tu começa a armazenar energia, não sei o quê, assim, dentro do músculo. Não é. O que acontece é que tu ganha energias do corpo, né? Tu tá caindo, tu tá acelerando. Conforme tu tá caindo aqui, tu tá acelerando, tu tá ganhando velocidade. Essa energia cinética do corpo, ela depois, na fase B, ela vai ser transferida para o músculo tendão, que é onde tu vai usar a funda, tu vai alongar, né? A fase do alongamento. Né? Mas aqui, entre a B e a C, é que aparece o outro horror, Léo. Assim, ó, em movimentos de salto e corrida, tá? Então vamos situar nessas condições, é instantânea a mudança de alongamento e encurtamento. Claro, tem um instante infinitesimal que muda a direção da coisa, mas é instantâneo. Né? Aí o pessoal confunde com a própria fase de alongamento e encurtamento. Se tu faz ela muito rápida, numa ação super reativa, com menos de 200 milissegundos, porque tudo isso aqui é o contato. A B e a C é toda a fase de contato, né? É mais rápido essa transição, só que não é que exista uma fase de transição, porque ela é infinitesimal. Tá, Léo? Isso aí é uma interpretação que talvez seja baseada em alguma condição muito lenta. O COME, por exemplo, estudou, não sei se tu lembra de um equipamento que ele usava lá, que era um carrinho inclinado. É um modelo de estudo que o COME usou muito. Ali era um pouquinho mais lenta a situação. Mas mesmo ali eu nunca vi essa fase. Eu não sei de onde que os caras tiraram. Os caras começaram a interpretar essa questão de fazer rápido um e o outro. E dali surgiu, e assim, ó, não é pouco material que tem. O que tu está falando tem sentido. Por isso que é bom falar, só para alertar os alunos. Não existe. O que tem é a fase B e C. E elas são rápidas mesmo. Né? Tu ter um alongamento mais rápido vai induzir a usar mais energia para o encurtamento aqui. Né? Mas não, essa fase de transição é uma invenção, mas não é pouca coisa. Tem gente dando aula disso, baseado em caras que estudam, só que geralmente são os caras que pegam leve na parte mais mecânica mesmo do que realmente acontece no músculo do tendão. Os caras que estudam mais diretamente isso não inventaram essa fase aí intermediária. Por isso é bom falar, que bom que tu trouxe, Léo, mas não existe. Tá? O que existe é uma interpretação disso. Na verdade, até tem um sentido, que a transição seja mais rápida, mas não é a transição em si, né? É que tu tem um alongamento mesmo rápido e um encurtamento rápido, que já é difícil de medir só as fases essas. Imaginem, a metade do contato, né? Já é uma medição bem forte. E aqui tem um desenho mais biomecânico, né? O dado que adiciona a fase A, B e C separada. Entre A e a B tem a linha tracejada, tá? E aqui estaria a tal da transição, onde eu tenho a mudança do comprimento, né, de membro e tal, mas ele é instantâneo. Pode ser que tu deixe mais achatado isso, mas não adianta, é sempre instantâneo. Até aqui é alongamento mesmo, não se mede essa fasezinha aqui, por exemplo, que poderia, mas não tem. O que mais medem é realmente esses contatos ou aquilo que a gente viu no modelo massa-mola, mais em detalhe, quando essa força está acima da força de reação do solo, que ainda é uma fase menorzinha dessas, né? Seria isso. Mas sempre o limite entre o B e C tá aqui, é a mudança aqui do comprimento angular mesmo, né? Mas ele é muito rápido, não dá para quantificar isso, não existe uma isometria aqui no meio, por exemplo. Né, que poderia ser esperado, né, já que não muda nada, ali transfere um do outro, então se manteria em mesma posição angular. Não, a menos que tu faça essa tarefa mesmo, que isso já tem estudos que os caras saltam e param lá embaixo, né, e aí saltam de novo. É como se fosse um squat, né,
forçado, né? O cara salta, recebe, para lá, e aí ele salta. Aí tudo bem, aí tu tem uma fase ali, mas isso não é ciclo alongamento e encurtamento, né? Obrigado. Muito obrigado. Nada. Não, é bem legal essa pergunta, porque isso aí que eu vejo, e nos primeiros, que estranho, e aí, claro, lendo o material, não tem gente que inventou essa fase mesmo. Bem estranho. Tranquilo, gente? Alguém quer comentar mais aquela figura lá, esse parênteses aí? Tranquilo. Tá. Aí, eu vou terminar essa parte da corrida de distância aqui com esse slide aqui da Moore. Que sim, que é a pergunta dela, vai guiar o artigo esse dela, se tem um treinamento tem treinamentos específicos de técnica que vão mudar a economia, né? Então ela faz uma série de perguntas aqui que eu acho super pedagógico, né? Um algoritmo, né? Sim ou não, binário. Então o que acontece? Os programas de treinamento, resumindo, o que ela observou na literatura, são até 13 semanas. Esse já é um problema dos estudos, que a gente sabe que na prática é difícil, né, manter estudo controlado por mais de 13 semanas, mas também tem um limite, né, porque a gente sabe que o mundo real é muito mais que 13 semanas, né, mas é isso, até 13 semanas. Acima disso não tem. O que acontece? Os estudos focavam em mudanças de padrão biomecânico, sim ou não, para começar. Vamos aqui pelo sim. Tá? Sim, faziam. O que apareceu mais, que depois eu também discuto no nosso artigo de revisão, é o seguinte, o que eles usam? Aparece o pose método aqui. Tá? É uma técnica de corrida vendida aí também por caras que eram pesquisadores, junto com outros caras que não eram tanto pesquisadores, mas o que acontece? Se testa isso, vira um material de venda enorme. O Remião me mostrou isso há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, esse negócio do Romanov, tinha uma série de caras aí que vendiam esse produto fazendo chover no meio prático ali das corridas. Só que a questão é que quando se comprovou isso cientificamente, quando se fez estudo mais controlado, não mostrou melhora da economia. Inclusive, teve estudo que mostrou piora da economia, que é aquela história de forçar o aluno a mudar a técnica de corrida. A história deles, resumindo um pouco, eu não vou entrar muito porque ela não se mostrou eficaz, tá? Mas era jogar o corpo mais à frente, né? E aí fazer toda uma ação como se a gravidade estivesse ajudando as pessoas, que isso já é um absurdo mecânico de base, porque em velocidade constante tu não pode estar caindo toda hora, assim, tu tem que equilibrar forças de novo, se tu está em velocidade constante, aí não é aceleração, tá? A quantidade de força de frenagem é igual à quantidade de força de aceleração. O que tu pode fazer é reduzir as duas. Agora, eles vendiam como se existisse um segredo do empurre da gravidade sobre. Isso não tem bem sentido, porque o que mais gera, aí depois foi comprovado, se tu fizer isso, tu joga com um desequilíbrio maior ainda. Tu coloca teu corpo a frenar muito mais, porque em algum lugar tu vai ter que frenar. Tu te empurra, tudo bem, mas em algum lugar tu vai ter que te frenar também para manter essa ação. Então, adicionava ali uma frenagem absurda, né? E aí, bom, se observou isso. Piorou a técnica ou não mudou, tá? Associada também a mudanças aqui do meio apoio, de corrida e tal. Tá, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar, né? Então, em estudos onde não focaram numa mudança de técnica de corrida global, tá? O que eles faziam? Manipulavam frequência e comprimento apenas, uma coisa mais simples, tá? E aí o que acontecia? Nos estudos que eles manipularam essa frequência, o comprimento, teve dados controversos. Um estudo melhorou, tá? Quando fizeram os caras, o que eles fizeram? Eu mostrei para vocês uma equação do CRAN, onde ele estima o comprimento de passada ideal para a pessoa, dependendo do tamanho, velocidade, né? Tem uns parâmetros assim. Quando tu joga isso, tu vai ver que tem caras que é o que a gente fazia também ao longo dos anos na análise técnica de corrida. Se os caras estavam fora dessa zona ótima, e a gente botava 10%, tá? A gente mandava arrumar isso, fazia trabalho técnico para tentar alterar isso. Num estudo mostrou melhora. No outro estudo não mostrou melhora.
O que a gente acha? Tá? Olhando o estudo mesmo, esse 95, não lembro agora de cabeça, mas a mensagem é que provavelmente nesses daqui tinham mais alunos com problemas mais graves, né? Eram caras um pouquinho mais destreinados, assim, mais iniciantes, tá? E aqui tinham uns caras mais avançados. E a gente sabe que há mudanças gerais em padrões técnicos ao longo do treinamento. Os caras, ao longo de anos de treino, tem caras que eles vão mudando alguns padrões, né, locomotores. Então, a gente acha que possa ser por causa disso. Mas, de novo, vejam que não é tão simples. Num estudo melhorou, no outro não. Tem que olhar com cuidado por que sim, por que não. Né? Nesse aqui não teve uma alteração direta, tá? E a economia não se alterou. Eles trabalhavam só com mudanças aleatórias de comprimento e frequência. Faziam os caras trabalhar tecnicamente, técnicas diferentes, tá? Mas mudou, foi a aceleração tibial, tá? Reduziu. Eles botaram aquele sensor, o acelerômetro na tíbia, e viram que reduziu depois desse trabalho técnico geral, tá? Mas sem nenhuma mudança específica de comprimento e frequência. O que acontece, pessoal? No grupo de estudos aqui, em que não focavam na mecânica de corrida específica, tá? Aqui teve melhoras um pouquinho mais sensíveis. Tá? O que se fez aqui? Se adicionava um estímulo novo. Tá? Apareceu melhoras no que era aqui? Volume de corrida, tá? E nesse aqui era um novo calçado. Não lembro agora qual, tinha que lembrar disso. Tá, mas não lembro. Mas era um calçado lá que tinha, não era Vaporfly, porque não é tão atual esse estudo, tá? Mas era alguma coisa desses, assim, acho que não tinha fibra de carbono no meio, mas era algum calçado que tinha alguma vantagem ali e melhorou a economia desses caras treinando com esse calçado. Tem que cuidar uma coisa, o calçado mais leve vai induzir uma melhor economia. Tá? Isso já está. Então tem muito estudo que às vezes tem esse viés assim que não, às vezes não é tão claro. Os caras usam um calçado com 100 gramas a menos e aí dizem que o calçado melhorou a economia geral, algo técnico. Não, mudou porque mudou o peso do calçado mesmo. Tem, muitas vezes isso aí pesa bastante, né, na análise. E nesse caso aqui, vejam, um grupo que não teve nenhum ajuste, a única coisa que se aumentou o volume, chegou a piorar a economia, mas aqui o estudo não era bem controlado sobre o que se fez de intensidade. Tá? Então, é possível que tenha reduzido muito a intensidade também. Aí, tu pode ter um problema. Se tu treinar muito contínuo, só aumentando o volume, em caras mais treinados, isso pode ter até um prejuízo na economia. Tá? Simplesmente não dar estímulos mais altos também em caras que já estão treinando numa zona mais alta, caras mais treinados. Tá? Ou seja, não é tão simples. O que aparece muito forte é aquela evidência anterior, tá? Que não é ligada à técnica da corrida, é indireto, assim, que é treinos de força. Esses são evidências mais fortes que mostram melhoras de economia. Tá? Outra coisa que nesse artigo aparece, que é uma ideia que o CRAN vai propor uns anos anteriores, e aparece aqui, é a abordagem tarefa por tarefa sinergística, né? Sinérgica, algo assim. O que isso significa? Que tu tens ali tarefas básicas ligadas à economia de corrida, ao gasto de energia. Né? Então, eles mostram aqui, e isso a gente confirma, né, em parte pelas nossas análises de trabalho mecânico, que tu tens aqui a 80% do gasto de energia é devido a suportar o peso corporal, muito ligado ao trabalho vertical e também ao trabalho horizontal, né? Que é tu frenar e reacelerar à frente, né? Fazer a propulsão à frente. Tá? Mas é principalmente a propulsão por causa da eficiência desse tipo de trabalho que é mais baixa. Tá? Então, isso englobaria 80% de todo o gasto de energia. Depois tu tem 7%, que é a tarefa de jogar a perna à frente. Tá? Embora eu ache que ela possa ser até mais importante quando tu tem um aluno com problemas disso, porque isso pode implicar sobre o trabalho interno. Né? Lembrem disso. Tá? Mas energeticamente custa 7%. Tem o equilíbrio lateral, que é muito pouco, tá? E 11% aqui de fatores inexplicados, que aí sobra para as coisas que a gente não mede diretamente.
Tá? Aí, bom, eles jogam a frenagem aqui, mas é principalmente trabalho ventilatório, né? O cardíaco e também, não sei se está aqui, mas deveria estar as cocontrações, que não geram trabalho mecânico direto. Tá? Mas o custo de respirar é um fator, especialmente até nos domínio pesado de movimento, quando tem um componente lento de oxigênio. O que é dito é que esse componente lento ele está mais ligado a uma fadiga respiratória, não tanto a padrões de ativação. Tá? Então, é outro fator que a literatura mostra isso. Não sei se vai ser sempre, mas tem que ter cuidado, né? Quando o cara tem um componente lento um pouco maior nessas intensidades, seria bom verificar se ele não está sofrendo com uma fadiga respiratória. Às vezes, um treinamento respiratório pode auxiliar nisso, né? E, bom, eu vou parar por aqui, gente, que eu estou falando demais, já é 10 horas e vou passar a manhã toda. Vamos fazer esse intervalo bem atrasado, né? Me passei. Gente, alguma perguntinha? Vamos esticar as pernas aqui, falando aqui do ponto de vista cinesiológico, correto? Da esticada.